Muito bem. Seja bem-vindo ao podcast Ítalo Ventura. Eu sou Ítalo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. O que é um relacionamento de alto valor? Um relacionamento nos seus termos, E hoje eu trouxe uma aluna minha, uma aluna do método MAV, o método Mulheres de Alto Valor, para você viver esse relacionamento de alto valor. Eu trouxe uma aluna minha, estou trazendo uma aluna minha aqui hoje para desvendar os segredos dessa MAV, dessa mulher de alto valor. Ela vai dizer como é que ela pensa, como é que ela fez para viver um relacionamento de alto valor. Porque melhor do que eu falar, é melhor eu trazer essa MAV para ela falar aqui. Não é verdade? Então eu vou falar hoje com a Dani. Lembrando que todas as edições do podcast Ítalo Ventura você pode assistir ou ouvir em todos os aplicativos de podcast. Basta procurar Ítalo Ventura Podcast ou pode assistir no canal Ítalo Ventura Podcast. Combinado? Então vamos lá. Hello, Dani. Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo. E você? Tudo bem, tudo certo. Que legal, Dani. Gratidão por ter topado fazer essa live comigo, tão especial. Fico honrado de ter você aqui. Você é MAV 17 e Isso. Gratidão por ter aceitado. É um prazer muito gostoso primeiro falar com você e é um prazer você inspirar outras pessoas. Você vai ver que como é bom esse gostinho. Muito obrigado, tá? Para mim é um presente, assim, poder estar aqui, poder falar com você, contar um pouquinho da minha história. Foi muito bom. Um convite muito gostoso, uma surpresa muito boa. Tamo junto. Vamos botar todo mundo na mesma página? Pode ser? Vamos? Então vamos nós. Dani, de onde que você fala? Qual a sua idade? O que você faz? Fala um pouquinho para as Maves. E uma pergunta, você está namorando hoje? Sim, eu estou namorando. E namorando de aliança e tudo. Eu gosto assim, tá? Muito Pois bom. é. É como dizem, né? Se não for para ser assim, eu nem quero, né? Nem vou, né? Sensacional, Dani. Então, eu sou de Mogi das Cruzes. Tá. É uma cidade aqui do Alto Tietê, pertinho de São Paulo, capital. Uhum. Eu tenho 44 anos. Tá. Eu sou médica. Sou médica, cardiologista. Cuido do coração físico. E o Ítalo cuida do coração emocional, né? Alguém tem que cuidar do seu coração, né, Dani? Pois é. Então. Sensacional. E eu sou mãe de duas crianças lindas, o Bruno, de 11 anos, e a Maria Fernanda, de 9. Nossa, que coisa linda. E você é MAV 17, né? Foi ontem. MAV 17. Como é que você me achou? Quando você entrou no MAV, você já estava namorando? Não estava. Não estava. Então. Eu, na verdade, assim, uma amiga que me apresentou você, né? Eu não seguia nem nada, tal. Estava num período da minha vida, até o ano passado, estudando muito e tal, e estava namorando uma outra pessoa, né? Um relacionamento que foi quase 2 anos. Né? Eu fui casada, né? Voltando um pouquinho a fita, né? Eu fui na linha do tempo. Hoje em dia não pode falar fita, que a gente entrega a idade, então não pode. Né? Voltando aqui na linha do tempo. Voltando aqui na timeline, né? Na timeline. Pois é. Então, e aí eu fui casada durante 17 anos, né? E depois de um tempo, cada um decidiu seguir o seu caminho, né? Enquanto ainda éramos amigos, né? Infelizmente, quando a gente casa para ser para sempre, mas nem sempre
o para sempre acontece. Eu costumo dizer, muita gente falava assim, puxa, que pena que não deu certo, né? Eu falo, não, mas deu certo, né? A gente teve 2 filhos lindos, deu certo até aquele momento, né? Então, deu certo sim. E isso até... Nossa, eu me Pode lembrei muito, porque está muito fresco na minha cabeça, né, Dani? O Jung, que ele falava isso, né? Quando algum amigo ligava para ele falando assim, puxa, fui promovido, ele falava, caramba, foi promovido? Não, se a gente se organizar, você vai passar muito bem por isso, é um peso, eu sei que é ruim, e a pessoa não entendia nada. E quando um amigo ligava, fui demitido, ele, meu Deus, que maravilha, que notícia boa. Então, é o ressignificar as coisas, né? Nossa, vocês terminaram, puxa, não, puxa nada. Cara, deu certo, né? Então, eu até escutei uma frase essa semana que foi bem bacana, que era assim, na verdade não era uma frase, era uma comparação que falava assim, a nossa vida é como um carro, né? O retrovisor, ele é pequenininho, o vidro da frente é que é grande, então é aqui que você tem que olhar. Se você não tiver o retrovisor, você consegue andar tranquilo, né? De vez em quando você tem que olhar para tomar cuidado, algumas coisas, tal, mas o que importa é o que está na frente, é o que está grande ali, né? Então, foi indo assim. E logo depois, um tempo depois do meu término do casamento, eu conheci uma pessoa, começamos a namorar, só que foi um relacionamento que me sugou muito, né? Me sugou em vários sentidos, assim. Me afastou da minha família, me afastou dos meus amigos, e eu fui me moldando para caber na vida dessa pessoa, né? Destruindo a Dani para caber na vida dessa pessoa. E então isso tava de um jeito que não ia mesmo acabar dando certo, né? Sim. E aí, então, logo que eu terminei esse relacionamento, términos sempre são dolorosos, né, e tal, e eu estava passando por um momento da minha vida, né, de me encontrar e tal, e nisso uma amiga me apresentou você, e falou, e estava começando aquela semana do ou namora ou vaza, né? Lembro. E, né, então, e aí ela falou, Dani, olha... o Ítalo, ele me ajudou muito, tal, em vários aspectos da minha vida, não só em aspectos de relacionamento amoroso, né, e tal, mas em vários aspectos. Então, ele é um cara que vale a pena, segue, acompanha ele e tal, vai abrir agora aí uma semana. E aí eu falei, não, então eu vou ver, vou acompanhar. E eu comecei a acompanhar aquela semana e eu fui gostando de tudo que eu estava ouvindo, as coisas que você falava, as dicas que dava e tal, eu fui me identificando muito, né? E na verdade, não com o intuito de, eu quero um namoro até 12 semanas, não. Eu falo assim, que eu estava em busca... do meu relacionamento maior, que era comigo mesma, sabe? Porque muitas das coisas que você falou naqueles dias e tal, remetiam a isso. E aí eu falei, puxa, eu preciso olhar para isso, né? Não adianta nada eu querer me relacionar com uma pessoa se eu não estiver inteira, né? Você sempre fala, né? Nós não temos que ser uma metade, né? O outro vem para me complementar e não para me completar, né? Então eu falava, gente, eu não tô inteira, eu tô um bagaço aqui, eu tô um caco, né? E eu preciso me reestruturar. E aí foi isso, e logo que abriram as inscrições e tal para o curso completo, né, e tal, porque eu via as coisas, eu falava, gente, se só nessa semana, porque a gente sabe, essas coisas que as pessoas fazem, essas semanas gratuitas e tal, é para vender alguma coisa, para vender um curso, para vender uma mentoria, alguma coisa, e eu falava, gente, se só na semana já tá tão incrível assim,
imagina como que deve ser esse curso, né? Então eu fiquei nessa coisa, sabe? Eu falei, não, é muito bom, gente, tal. E aí, logo que abriu, eu não tive dúvidas, né? Até assim, tipo, será que eu vou? Será que eu não vou e tal? Mas é um dinheiro, é aquilo. E eu me apeguei muito àquilo que você sempre conversa com a gente ali, falando, olha, é um investimento em você, né? Com quantas coisas você já gastou, com quantas coisas você já investiu seu dinheiro e que não deu em nada, né? Então, assim, é um investimento em você. Será que é pouco você investir? Será que é muito você investir isso em você? E eu pensei só nisso, eu falei, quer saber, vamos embora, não pensa muito não Foi essa e frase vamos que eu falei. embora. Foi isso que É, que fez você entrar, Dani? Tipo assim, Dani, peraí, foi. né? Eu uso essa cartada quando eu falo assim, peraí, vamos agora, deixa eu dar a cartada final. Gente, olha só, quanto que você já investiu em você? E é verdade, né? Assim, Pois é uma é. ferida que dói. Se a gente para pensar, a gente gasta com muitas pessoas e com a gente tende a, quando é só para nós, a gente tende a negligenciar Sim, nesse esses investimentos. negligenciar. Pois é, e eu pensei muito, Ítalo, assim, Uhum, eu faço terapia também, né? uhum, E uma vez a psicóloga até falou para mim, qual a nota que você dá para você como mãe? Aí uhum. eu falei, 9, 10. Eu acho que eu sou uma boa mãe. Qual a nota que você dá para você, né, como filha? Né, 9, 10. Eu falei, daí, e qual a nota que você dá para você, como a Dani? Você com você. Aí nessa hora eu desabei, sabe? Porque eu falei assim, puxa, Nossa. ela falou, você tá vendo que você se doa para todo mundo, mas você não olha para quem é a pessoa mais importante da sua vida, que tem que ser você. E eu escutei muito você falando sobre isso, sobre o Uhum. alto valor, né? Sobre o alto valor. E aí isso me chamou a atenção. Então, quando você falou isso do investimento, né, e tal, e de tanto, eu falei, puxa, quantas vezes eu já gastei dinheiro com tanta bobagem, né, e tal, e que não foi para frente, curso que às vezes a gente compra e nem faz, vence um ano né, E vai embora. e aí eu falei, não, eu preciso disso, eu preciso, né? E fui, e me entreguei mesmo de coração para as mentorias, e eu já logo no começo, logo que a gente fez a primeira mentoria ali e Aham. tal, porque Uhum. nem era a promessa do curso, né? Você sempre falava, gente, nem era, mas eu quero estar aqui com vocês, né? E tal. E aí tudo bem, eu tô lá e 3 horas, quase 4, e a gente nem sentia, né? E quando Que eu legal, Dani. comentava com algumas amigas que eu estava fazendo, ela, nossa, mas o que você estava fazendo? Você estava estudando, que eu tirava foto, postava, tal. Aí eu falei assim, gente, 4 horas, né? Eu falei assim, eu tô é uma mentoria e tudo mais. Nossa, mas demora demais, tal. Eu falei assim, gente, é muito conteúdo, é muito bom, é profundo, o negócio não é raso, né? E é uma outra coisa que você sempre diz pra gente, né? Chega do raso, Profundidade. Chega do raso. tem que mergulhar mesmo, né? Então foi mágico, assim, foi muito, muito bacana. Que interessante, Dani. Eu tô maravilhado vendo você falar, porque de alguma forma você conseguiu de verdade acessar, né, a essência do que é o trabalho. E eu tô maravilhado que você conseguiu acessar muito melhor do que eu, né? Porque, por exemplo, olha como talvez eu tenha sido inocente assim, né? Ou fiquei emocionado. Por que o evento chamou o Namoro ou Vaza? Porque no Netflix tinha lançado um reality show, ou Casa ou Vaza. E aí Tá, alguém da equipe traz essa informação para mim, eu fiquei meio emocionado. Cara, que legal, gostei desse nome, vamos botar. Só que quando você vai para sei. um evento Namoro ou Vaza, você vê que não é bem assim, porque a gente está falando de autoconhecimento. Quase É, é quase coadjuvante, né? Os homens nessa história. Eu falo muito mais de você. E você exatamente. foi, de alguma forma, você entendeu tudo, né? E eu usei.
de certa forma, fiz um marketing todo errado, né? Olha que inocente, mas deu certo, né? Funcionou. Pois é, Né, não, cara? Ítalo, e assim, quando eu falo hoje em dia, né, que eu falo para as pessoas, que eu conto e tal, e que eu falo assim, gente, é um curso, assim, é uma mentoria e tal, que ela é de autoconhecimento, exatamente isso que você falou, é de autoconhecimento. Eu fui para me encontrar comigo mesma, né, para me encontrar comigo mesma. E até porque o que me chamou muito a atenção era até o nome, né, que é Mulher de Alto Valor. Então, independente de quem vai estar do meu lado, eu tenho que ser uma mulher de alto valor, senão quem que vai estar do meu lado? Se eu tô ali, né, mediana, se nem eu acredito em mim, Se você está quem se que dando vai uma nota enxergar baixa, isso? né? Você se deu uma nota Se nem baixa, eu, né? Se nem eu me valorizo, se nem eu acho que eu mereço aquilo e tal, por que o outro vai achar, né? Então isso me chamou muito a atenção, né? E foi muito bacana porque realmente eu me entreguei mesmo para as fases iniciais, né, do curso, que eu costumo dizer que são as mais importantes, né? E eu me entreguei mesmo para elas, assim, de corpo e alma. Eu falo que eu tenho os áudios gravados até hoje, né, no meu celular e tal. E hoje em dia eu me emociono até quando eu escuto, sabe? Que eu falo assim, puxa, olha só, porque alguns eu gravei chorando, a voz assim, embargada ali de falar. Então eu falo, meus pais às vezes falam, por que você não veio aqui nesse final de semana? Eu falo, pai, eu tô numa imersão. E assim, uma coisa muito louca, porque é muito profundo. Está sendo um momento de autocura muito grande, né? E tal. Ah, mas quem que é esse cara aí que você está seguindo? Porque pai e mãe já fica preocupado, né? E tal. E eu assim, eu falei, não, ele é do bem, fica calmo, que ele é do bem. E eu falei assim, ele e a família dele, porque, né, você e sua esposa, nossa, é muito bacana o exemplo que vocês trazem, o que vocês falam e tudo aquilo que você tem no seu coração, né, de falar, não, a minha missão é construir famílias, né, e construir pessoas felizes, né, e então isso toca bastante e foi o que mais me motivou mesmo de seguir e tal. Nossa, Foi. sensacional. Preciso reconversar com a equipe de marketing. A gente está muito alinhado. E deixa eu te falar uma coisa. Né? E aí você entra no Mave e você se joga mesmo, né? Você fica lá nas mentorias. Foi Sim. intenso, né? Fala 2 ou 3 coisas aí que mais te impactou lá dentro, Dani, que você viu lá e falou assim, nossa, isso faz diferença, eu vou levar para a vida. Isso mudou minha percepção. Uma fala, um ensinamento, alguma coisa que você fez lá, alguma coisa que você aprendeu lá. Porque a ideia aqui é extrair, porque são muitas coisas. Eu quero que você Dá passe isso pelos seus olhos, com a sua curadoria, entendeu? Tipo, tem muitas coisas, mas cada um. O que você viu lá, a Dani? Então, aquilo que eu te falei, né? Dessa autopercepção, né? Foi uma coisa que me trouxe muito assim de saber realmente quem eu era. Eu estava num momento da minha vida, Ítalo, que eu desapareci. Eu desapareci. Era como se uma luz, a minha luz, tivesse apagado. E aí o que aconteceu? Conforme eu fui fazendo, dando, me entregando mesmo, fazendo as dinâmicas, que era uma coisa que você falava, né? Para agora, faz a dinâmica, não vai para frente. E eu fazia direitinho, tem o meu caderno, o que era para escrever, o que não era para escrever, o que era para fazer oral. E eu fiz assim. Então, de repente, as pessoas começaram a me enxergar diferente, sem eu ter falado nada. Sabe, assim? E aí eu chegava num local e todo mundo, nossa, Dani, mas você tá tão bonita, o que você tá fazendo? Né, e tal. Eu, não, né, não sei, eu não tinha caído a ficha ainda, né?
E aí, assim, pessoas aleatórias, não eram pessoas da mesma convivência, do mesmo local e que então conversa, você não acha, tal, não. Eu trabalho em vários serviços, né, como médica, e pessoas diferentes, não, porque você tá diferente, você tá mais assim, tá mais, a gente não consegue nem definir e tal, né, e aí eu falava assim, até no grupo, né, que a gente tem com as outras naves, eu até falei, gente, acontece isso mesmo em tão pouco tempo, porque, assim, ele fala lá pra gente, olha, as pessoas vão notar, elas vão te ver diferente, não sei o que e tal. E eu até coloquei para elas, acontece mesmo, porque assim, tá acontecendo e eu não fiz nada de diferente. Mas o que eu comecei a ver é que começou a surgir a Dani novamente, sabe? Começou a surgir aquela Dani que gostava de conversar, que gostava de sorrir, que parava para... Até paciente meu vinha e elogiava e falava alguma coisa. Era uma coisa que estava assim, muito contagiante, muito. Que lindo, Dani. Né? Que lindo. E chegou uma hora até que eu comigo, eu peguei e falei assim, gente, mas tá muito bom isso daqui, que dá vontade de não querer mais ninguém, senão vai estragar. Sabe quando você fala assim? Não quero. E aí... então, e aí o que acontece? Teve uma das mentorias que você até falou isso. Falou, cuidado, porque a gente pode cair no erro de querer ficar na nossa bolha ali, tá? Né? Não quero conhecer gente, não quero que venham outras pessoas, porque tá gostoso esse autoconhecimento e tal. Só que, assim, o autoconhecimento, ele só é verdadeiro mesmo quando ele emana, quando ele vai para fora, quando ele atinge outras pessoas. Aí sim ele conseguiu o objetivo dele. Né? Não adianta nada, tá? Você cresce, você se conhece, você, né, evolui, mas guarda tudo aquilo para você, então alguma coisa não tá certo, né? Eu sou, eu tenho, eu faço e eu compartilho, né? Então, então isso tudo foi muito, muito... e uma das frases, você perguntou de uma frase, né? Sim. Uma frase que me marcou muito, e eu anotei ela assim de uma forma especial, toda grifadinha e tal, no meu caderno, porque eu fiz um caderninho mesmo, que nem você falava, tem que ser que nem escola, tal, né? Um curso que você... Teve gente que fez até apostila, tal, falava, gente, meu Deus, eu não estou nesse nível, mas cada um, o aprendizado de cada um é diferente, né? E aí uma frase que me emocionou muito, e até hoje quando eu leio, assim, ela me impacta, que é aquilo, de ame a sua jornada, né? Ame a sua jornada, ame a jornada, né? Então, assim, aquilo, você vai ter que passar por isso, você vai ter que aprender, e muitas vezes acontecem algumas coisas na sua vida, justamente para que você possa desabrochar, né? Para que você possa desabrochar. Então, ao mesmo tempo de sentir aquela dor por um relacionamento que não foi tão bom, mas não guardo rancor, entendeu? Porque foi a partir disso que eu pude conhecer você, que eu pude me permitir. Então, tudo está a serviço. Tudo está a serviço. Então, assim, a jornada não é só de agora, é ela toda, é a vida toda, né? E então... acontece muito isso no MAV, Dani, e você me trouxe isso interessante. Isso é interessante, inspirador até para as outras MAVs. O que você está fazendo aqui, você não tem noção da cura que você está criando aqui. Porque entram muitas MAVs que não aproveitam a jornada. Elas, não, eu vou fazer, e é sacrificante ela entrar no MAV, é sacrificante ela estudar, e ai meu Deus, eu estou estudando isso, eu não queria estar aqui, eu queria ele. Então, se é um suplício você viver isso e estar aqui, a chance são que você não vai ter sucesso. Não vai. Não vai, porque você não gosta, você está fazendo mal a você, então tudo comunica. Da mesma forma que você estava comunicando esse auto-amor. Nossa, o que está acontecendo, Dani? O que está acontecendo?
tudo comunica. Se para mim é doloroso, eu tô aqui, dói, isso vai ser transmitido também. Então não vai ter sucesso. Maves de outras turmas, escutem isso. Você precisa aprender a jornada. E outra, você só coloca à prova aquilo que você aprendeu quando você enfrenta, né? Vai para frente. Sim. Então é se relacionando, não tem outra, né? Não tem jeito. Sair dessa casquinha. E uma frase também que me marca bastante é aquela, né, de que o homem não é o vilão. Ele não é o vilão. Ele só faz aquilo que você permite que ele faça com você. Né? Então, isso eu costumava dizer assim, né? Dividindo, às vezes, com algumas amigas e tal, falava, nossa, tem umas que a gente leva uns tapas na cara, né? Porque você fala assim, nossa, e é mesmo, né? E porque tem aquilo, não, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele é um isso, um aquilo, e você vai vibrando aquilo, né? É isso que você está atraindo para você. Você está criando essa realidade. Né? Você está criando isso. Então, isso também, essa mudança de paradigma, sabe? De como pensar. Você tem que pensar diferente. E aí eu comecei a usar isso para tudo na minha vida, para tudo. Né? E eu lembro uma das vezes que teve mentoria, eu não lembro se foi mentoria ou se foi na semana, porque tudo se mistura, né? Vai ficando uma coisa só. E que uma das Maves, embaixadoras e tudo, elas falam, puxa, Ítalo, quando eu comecei e tal, começou tudo a dar muito certo, até o meu trabalho, uma coisa que eu queria muito, hoje em dia eu trabalho, né, num lugar que eu tinha uma idealização há muitos anos e tal. Foi a Nath. E aí então, acho que é isso mesmo, a Nath falando disso, e aquilo eu falei, nossa, que interessante, né, tal, dela ter conseguido. E eu começando o curso e tal, e de repente começaram a surgir umas propostas diferentes de trabalho, sabe? Umas propostas diferentes para o meu trabalho e tudo que eu falei, nossa, né? Olha como que quando a gente se abre, assim, você atrai isso mesmo, né? Você começa sabe qual que é o grande segredo aqui? E você já me ouviu falar isso algumas vezes, e agora eu vou falar na sua frente, assim, olhando para você, Dani. Relacionamento é um movimento, é um jogo mental, psicológico e espiritual, né? Acredite ou não, tudo que você está me falando é o invisível, né? E você falou, a gente atrai. Sabe o que precede a lei da atração? É a lei da vibração. É muito simples explicar isso. Você estava vibrando em outra frequência. E aí as coisas vão acontecer. Coisas que não aconteciam vão acontecer. Você está em outra faixa. Você estava aqui, a Dani que não se via, a Dani que... E aí a Dani sobe para uma outra frequência. E aqui tem, sei lá, outras coisas. Eu não sei como... Talvez você na medicina, talvez... Eu não sei se você é tão racional assim ou você tem esse lado mais... do invisível também. Não, se você consegue não tenho. isso. Sim, com certeza. E é assim, não é uma coisa esotérica, né? Assim, não é uma coisa física, é lei de física mesmo, né? Tanto que eu sinto isso até, inclusive, com os meus pacientes. Tem alguns que, às vezes, só de tocar na gente, eu para fazer o exame, eu preciso tocar. Tem casos que, logo depois do atendimento, eu preciso sair e preciso descarregar. Eu choro. Por quê? Porque é como se... Tem algumas pessoas, e eu acredito que eu seja uma delas, que são um pouco esponja, né? Sim. Então, a gente pega para si, mas você não pode deixar em você, que senão você vai adoecer, né? Então, mas existe, com certeza existe. Ítalo, é tão real isso que você falou, né, de estar vibrando e olhar a Dani e tal, que eu olho fotos minhas de poucos meses atrás, antes de começar a mentoria, eu não me reconheço. Eu não me reconheço. Eu olho aquelas fotos, o estilo de óculos que eu estava usando e tal, eu falo, gente, como que eu deixei eu chegar ali?
sabe? Eu achava que eu estava bonita, sabe assim? É sempre E eu assim, falo né? assim, meu Deus, eu falo, não, nossa, onde que eu estava? Não, não tava. E eu não fiz tanta coisa, não fiz tanta coisa, mas isso da gente se olhar para si mesmo, se permitir, se abrir na frequência certa, né? Na frequência certa de desejo, de intenção, deixando aquela impostora de lado, né? Aquela que só reclama, que só vê o Que negativo, vibra né? A baixo, né? megera, né? A megera, A megera. tal, né? Então, e aí, nossa, as coisas se transformam mesmo. E para mim foi isso. Além, muito além do estar namorando, é como você falou, o namorado acaba sendo um coadjuvante É uma na consequência, história, consequência uma natural. consequência, porque a atriz principal, né, que é a gente mesmo, é esse o foco do curso, é esse, sabe? E eu acho que o nome, né, de Mulher de Alto Valor é tudo mesmo, porque é isso que você nos ajuda a proporcionar, né, trazer para a gente, a É isso. desabrochar e a descascar, a romper as cascas ali dessa mulher de alto valor que está aí, né? É porque, sinceramente, é, o que fazer no encontro, qual mensagem mandar, tá, isso é legal, é um pouquinho, mas é a ponta do iceberg, né? O mais importante é quem é que está indo no encontro, quem é que Sim, está mandando a mensagem. Isso que muda tudo, isso que faz toda a sim, diferença. É assim, você fala muito de olhar para dentro, você fala muito de, inclusive depois que acabar essa live, vou te mandar um áudio para você se blindar. Como você disse, você é certo. muito empata, né? Você absorve É, muita energia. Eu esponja, também. né? Eu também sou assim. E a gente, né? É uma cura, né? Nós curadores, a gente não pode ir de peito aberto nesses lugares, senão a gente fica ruim. Eu vou te mandar um áudio. Vou pedir até para a Flávia mandar um áudio também para você fazer umas blindagens assim. É bem Tá. simples, fica bom, tá? Você ficar, Eu lembro você não até sentir pesado. uma mentoria que você fez da criança interior, né, e Aham. tal, que ela também é bem profunda e muito linda. E logo depois você pediu para a gente, né? Falou, olha, eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui que vocês pudessem incluir eu e minha família, né, na Isso. oração de vocês e tal. E eu achei muito lindo, porque é verdade, né? E se a gente tá querendo o bem da outra pessoa e tudo mais, então a gente tem que exatamente você fazer a sua oração pessoal e tudo, mas contar com a oração, né, dos outros ali, que te querem bem, que têm um carinho por você, né? Eu super entendo isso aí. Incrível, Dani. E deixa eu te falar. Beleza, você falou muito de olhar para dentro e isso é inegociável, você super entendeu o que é essa filosofia e é por isso que Sim, eu acredito que deu tão certo tão rápido, porque você tá muito pronta, os ensinamentos entraram com muita clareza, talvez até mais clareza do que eu podia propor para mostrar. Mas e aí? Qual que é o nome do seu namorado? Vamos falar de umas fofocas Gil, aí agora. Como é que você vamos fazer umas conheceu? fofocas. É, agora vamos lá. Como é que você... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, fora olhar para dentro, tinha alguma coisa que eu ensinei assim de prática que você falou assim, nossa, isso aqui eu gostei, isso aqui eu usei com o Gil, isso aqui eu não sabia, isso aqui é novidade. E como é que você conheceu o Gil? Conta tudo pra gente aí. Então, na verdade, assim, nós tivemos uma amizade, assim, meio com flerte e tal, há Aham, muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Eu tá. tinha 16 anos, né? Aham, E ele tinha 24. tá. E na época, eu era muito menina. Ele queria, Claro. né, alguma coisa comigo e tal, mas eu era muito menina. Na minha Aham. época dos 16 anos, a gente era Nossa, menina você mesmo. era, né, menina mesmo, talvez, É, né? menina mesmo. E aí, assim, as minhas amigas e tal, ficava, não, vai, namora com ele, como assim, né? E eu não queria, não é, só ficava dando patada, só ficava dando patada.
Alô, tá me ouvindo? Deu uma Voltou, travadinha voltou. aqui, mas voltou. Então, Voltou. e eu só ficava dando patada, né? Dando patada nele. E ele é músico, então ele foi para a Espanha para trabalhar lá, para fazer o mestrado dele em musicoterapia e tal. E com isso, né, na época até ele falava, a gente não teve nada, a gente nunca teve nada assim, beijo, nada disso. Era só conversa e só assim. E aí ele ainda falou para mim, você não quer nada comigo porque eu vou embora? E eu falei, porque se for isso, eu não vou para a Espanha, então. Caramba. Eu fico. E aí eu com 16 anos falei, não, imagina, eu vou ser a culpada de você não ter seguido o teu sonho, né? Imagina, não, vai atrás do seu sonho e tal. E aí nisso, né, ele foi, a gente ainda se falou por algum tempo e depois foi se perdendo. Foi se perdendo, e cada um seguiu o seu rumo e tudo mais. E aí, mas naquela época não tinha assim rede social, nada disso, que você encontrava a pessoa fácil, nem nada, né? E então passou, eu casei, tive meus filhos, tudo acontecendo e tudo mais. Ele também, lá do lado dele, casou e tudo mais, não teve filhos, né, tal. E ele também se divorciou há uns anos atrás. E eu também, né? E tudo bem. E aí, quando foi um pouco depois do meu aniversário, né? Eu recebi lá para falar com ele. Na verdade, foi assim. Ele tinha me achado na internet e mandou um oi. Mandou, oi, né, tal. Um abraço de um amigo de muitos anos atrás. Só que nessa época que ele mandou essa mensagem, eu tava namorando. Então, naquela época... Anterior. Antigo, Aí eu não dei muita bola, né, tal, e bloqueei. Aí quando foi esse ano, né, eu já estava fazendo o MAV e tudo mais, já estava na etapa lá do funil e tudo mais e tudo. E aí eu lembrei dele, veio assim na cabeça, eu falei, nossa, puxa, eu bloqueei o Gil, ele deve estar me achando muito metida e tal, coitado, vou desbloquear ele e mandar um oi aqui, porque eu não quero passar essa impressão. Mas em nenhum momento eu imaginei ele assim como um possível, né, entendi, sabe assim? Você não estava projetando nada, né? Tipo, não, nada. Não espere nada e tenha tudo, não é? Isso. Então, e aí eu fui assim, né, tal, vamos lá, vamos dar um oi e tal para desfazer essa imagem, né? E aí mandei um oi, depois de um dia e pouco, ele me respondeu. E aí a gente combinou de conversar por vídeo, porque ele nem estava aqui. Ele é de Balneário Camboriú e estava passando as férias no Mato Grosso com os pais que moram lá. E aí, então, a gente fez uma chamada de vídeo, e aí, quando a gente se viu, foi aquela coisa, 27 anos depois, né? Você olhar uma pessoa... Então, era interessante, assim, né? Porque era uma coisa que você ficava, puxa, que legal e tal... E aí eu conversando com ele conversando comigo, ele, puxa, eu tô olhando aquela menininha de 16 anos, né, e tal, falando comigo e tudo mais. Mas assim, da minha parte, eu tava assim, numa amizade, né, conversando com um amigo que eu não via há muito tempo. E conversando, e passamos a conversar, e aí ele falou assim, minhas férias estão acabando tal dia, posso ir aí te visitar? Falei, pode, vem me visitar e tudo mais. E aí ele veio me visitar, conheceu meus filhos, ficou lá em casa com a gente. E aí essa sintonia começou a ficar mais forte. Aí num outro final de semana ele veio novamente, ele já ficou aqui mais perto, não estava lá no Mato Grosso, né? Já ficou aqui mais perto. E aí foi um final de semana que a gente ficou mais perto, ele veio de novo, e aí a gente aproveitou para conversar só nós dois, porque até então tinha as crianças junto, né, e tal. Sim. E aí ficar só nós dois, e aí foi esse tempo, né, foi esse tempo de ficar
e tá ali junto e conversando. Até eu brinquei com as meninas, né, lá da monitoria e tal, da mentoria com a gente, as monitoras, e falei assim, gente, é possível, assim, uma pessoa escorregar pelo funil, assim? Ela vai passando, vai passando. Eu falei assim, porque tá acontecendo isso? E assim, ele tá vindo o próximo, ele tá vindo mais um final de semana. E agora, o que eu faço? Né? Eu falei, e agora? Ele tá vindo no próximo final de semana e pelo andar da carruagem, eu não sei não, mas eu acho que ele vai me pedir em namoro, porque ele brincava com as crianças e falava para elas, né? Falava, que você acha? Você acha que a mamãe aceita? E não sei o quê. Então eu ficava ouvindo aquelas coisas e falava, não sei não. E aí todo mundo... Eu falava, eu tô com medo, eu não sei se eu falo para ele, não vem, ainda é cedo, não sei o que e tal. E aí as meninas me deram a maior força, né, e falaram, não, que isso, né, amar a viagem apesar do medo, então vá, né, em frente, vá de frente, vá com a cabeça erguida, mas lembre que assim, que ele ainda está sob análise, né? Então, assim, não é porque tudo aconteceu porque ele foi tão rápido, né? Essa sintonia que você já, né? Então, e assim foi. E aí aconteceu, né? Dele me pedir em namoro mesmo, né? Me pedir em namoro. E eu aceitei tudo, mas ele falou, não, mas eu ainda quero pedir do jeito que eu imaginei, ele falou, né? Porque, na verdade, eu tinha ido de férias com as crianças e as crianças me perguntaram, antes dele falar, mamãe, você tá namorando o Gil? Eles me perguntaram. E aí eu falei assim, não, filho, não tô namorando, né? E aí eu contei isso para ele. Eu falei, olha que interessante, as crianças perguntaram e eu falei que não, eu não tô namorando. E aquilo incomodou ele, né? Aquilo incomodou de falar assim, né? Eu falei assim, não, ele não tô namorando, ele não me pediu em namoro. Eu falei bem assim para as crianças, né? E aí eu falei para ele isso, contei para ele isso, mas contando como se estivesse contando uma história e não numa cobrança. Entendi, né? Falei, as crianças perguntaram tal, e eu falei que não, porque ele não tinha me pedido em namoro. E aí ele, né, ficou com aquilo, né, tal. E aí veio e pediu, ele falou, mas ainda não é do jeito que eu imaginei e tal, mas eu quero que você saiba que você está namorando, que eu quero namorar com você e tal. E ele falou, agora que eu te achei de novo, eu não quero te perder. Né? Agora que eu te achei de novo, eu não quero. E ele costuma brincar assim, que ele fala assim, Dani, eu acho que o meu anjinho da guarda estava lá e o seu anjinho da guarda estava aqui e os dois conversando e tal, e falaram, olha, agora é o momento, porque tem a questão, né, que você sempre fala da disponibilidade, né, da disponibilidade. Ele poderia não estar disponível, né, eu poderia ter mandado aquele oi. Depois, quando eu bloqueei ele que eu estava namorando, demorou um ano praticamente para eu falar, desbloquear e mandar um oi. Né? Então, ele poderia não estar mais disponível naquele momento. Né? Ou não, né? E talvez ele ia conhecer uma Dani também, que não ia estar no momento bom para isso. Não ia estar no momento naquela hora. E aí ele brinca assim, né, que os anjinhos estavam lá e conversaram, vamos juntar esses dois, não sei o que e tal. Porque ele falou, porque daí também me veio, né, e ele falou, quando você me mandou um oi, eu fiquei meio assim, tanto que eu demorei, né, um tempo para responder. Aí eu falei assim, você ficou com muita raiva de mim, né, quando eu te bloqueei e tal, porque eu só falei, oi, tal, lembro sim quem é, tal, e bloqueei. Caraca. Aí ele falou, não fiquei com raiva, só depois de ter, né, xingado até a sua terceira geração, e eu foi embora, tal. Ele falou, não, mas eu imaginei que alguma coisa tivesse acontecendo ali, que, né, não dava para você falar comigo e tal. Mas assim,
E aí hoje em dia é muito louco, porque teve um dia, Ítalo, que eu mostrei para ele um áudio que a gente grava logo no começo ali dos ciclos, né? Que é daquela, como se a gente estivesse vivendo tudo aquilo que a gente imaginou. Sim. Grave aquilo, né? Fale a vida de alto valor que você quer, narre ela. E eu pego e gravo esse áudio, e eu gravo ali meio com a voz embargada e tal, e contando e tal. E depois de um tempo, quando ele estava comigo e eu fui até ouvir esse áudio, eu me emocionei. Porque eu falei assim, caramba, né? Olha só as coisas que eu pedi, que eu imaginei ali, que você até falava, sonha alto, a imaginação pode tudo, né, e tal. E aí eu mostrei para ele, eu falei, eu quero te mostrar um áudio. Aí ele falou, tá bom. Aí eu mostrei, ele começou a ficar meio assustado, porque ele achou que aquele áudio estivesse falando de alguém que existisse realmente, sabe? Que eu estivesse falando. E aí quando eu fui falando, eu falei, não, esse áudio eu gravei quando eu estava iniciando aqui a mentoria tal, que eu estava fazendo, e era uma das atividades, uma das dinâmicas que eu tinha que gravar. E aí ele começou até a chorar, porque o que eu pedia, né, ele falou assim, é muito forte isso que você fala, é muito forte. E com certeza alguém te escutou, ele fala assim, né? E por curiosidade, assim, eu falei, ai, deixa eu dar uma olhadinha na minha listinha do meu RAV ideal, né, que a gente faz lá, deixa eu dar uma olhadinha. Também me assustou, sabe, assim, porque tinha pintado muita, a imagem dele. Tinha ali e tal, e eu falo assim, olha isso, olha essa coisa, olha essa, e eu dividi com ele também, porque eu achei muito interessante e eu achei legal ele enxergar isso, né, do que eu buscava. E tinha algumas coisas que você sempre falava assim, olha, você fez essa lista, né, você tem lá a sua lista, tal, mas o gabarito, né, que a gente fala que é o gabarito, né, e tal, o gabarito, mas assim, não se prenda a alguns detalhes, se permita, porque às vezes, de repente, por conta de uma cor de olho azul, você não conhece o do olho castanho e você, de repente, poderia estar ali, né? Então, teve muita coisa do passado que eu, de repente, se eu trouxesse e falasse assim, não, mas será? Mas né, eu já não gostei dele lá no passado, por que eu vou gostar agora? Né? Vou dar uma chance e tal, não sei o quê. E aí eu fui muito aberta, né? Fui muito aberta a isso e aconteceu, e foi fluido, assim. Né? Não foi leve. Foi leve, né? Não foi pesado. Você tinha esse medo? Muita gente tem um medo de, nossa, né, um treinamento de relacionamento, eu vou ficar engessada. Você chegou a ter esse medo? E você se sentiu engessada de alguma forma? Não me senti engessada, até porque, assim, quando você tá fazendo algumas coisas por conta, né, vamos dizer, o jeito que você vai flertar, você vai achar alguém, não sei o quê, você já faz alguma coisa assim, você já faz. Ali só está estruturando, né, e te ampliando a tua visão. Um cara que age assim com você, já tira ele, já joga pro limbo, não vale a pena, nem perde tempo, né? E aí você fala, poxa, mas era um cara tão bonitinho, tão isso, mas não tá correspondendo. E às vezes não é porque o cara é mau, ou porque o cara é mau, não, é porque não é com você, né? Não é com você. Então, assim, e aí isso eu não me senti em nenhum momento assim, sabe? Não me senti. Eu ia vendo, ia seguindo os passos e tal, algumas coisinhas você fala, puxa, isso aqui eu já fiz, não, isso aqui tal, preciso insistir mais isso aqui com essa pessoa,
e tudo mais. Mas acabou que assim, né? O meu funil, depois que ele chegou, ele foi ficando paralisado, né? Porque ele foi indo, já dominou o funil. já Quanto foi tempo dominando. dessa primeira vez que vocês saíram até o namoro, Dani? Quanto tempo levou? Foi um mês que a gente começou a se falar, que a gente começou a se falar e Sim, mais tal. intenso. Foi uns 3 meses, foi uns 3 meses. E aí depois que a gente começou a se ver, né? Quando veio o tete a tete mesmo, um mês. Em um mês. E daqui pra frente, quanto tempo vocês estão juntos, de fato? Um mês e meio agora. Um mês e meio, Um é bem mês e meio. recente, né? Nossa, bem recente. É. Deixa eu te falar, né? Muita gente deve ter essa curiosidade. Cara, você tá aqui, né, falando, inspirando outras marcas. Você mostrou pro Gil que você fez um treinamento de autoconhecimento, com relacionamento. E, cara, fala sobre isso, assim. Me fala sobre isso. Você é assim? A Dani falaria isso mesmo, ela é desencanada. Conta mais sobre isso aí, Dani. Fala mais, porque Então, você é eu acho que uma inspiração, cara, sei lá, sabe? Você não, chama ele para a ouvir o Dani áudio, sei lá, tipo, cara, você é sensacional. Pois é. E eu vejo esse padrão muito parecido em todas as Mavs, né? Eu tava falando com a Grazi também. Nossa, a Liz, a própria Liz, ela, sabe, ela compartilha muito. Todo mundo sabia que ela era uma Mave e é isso, sabe? Eu queria que você falasse sobre isso. Quero entender mais. Então, no começo, logo que eu comecei o curso tal, realmente eu fiquei um pouco assim, falar, eu não quero que as pessoas saibam que eu estou fazendo um curso, né, uma mentoria e tal, eu não vou marcar, porque vai todo mundo querer saber o que é, e aí vai lá, vai falar, nossa, a Dani tá fazendo esse negócio, né? Coitado Você fica da com Dani, aquele... tá desesperada. olha só, desesperada, tadinha e tal, né? Então, assim, tive sim, aquela coisa de, não quero que saiba e tal. E aí, como eu brinco, né, o negócio do tapa na cara, né? Porque tem uma das aulas que você fala com a gente, que é assim, você tá aqui sem ninguém saber, né, e tal, não pode contar para ninguém, tem que disfarçar e tal. E só que, ao mesmo tempo que você começa esse autoconhecimento, essa autodescoberta, e você começa a ver que aquilo tá se transbordando para outras pessoas, você começa a falar assim, não, peraí, isso aqui não pode ficar guardado aqui, né? Hoje em dia eu tenho orgulho mesmo de falar, não, eu fiz esse curso, sou Mave 17, tá aí no meu perfil e tudo, e as pessoas perguntam, o que é esse daí depois do seu nome? E aí eu falo, né, mulher de alto valor, né, e tal, legal, porque é isso que eu trago mesmo, assim, para minha vida, aquela dinâmica da gente escrever, né, 50 vezes por 7 dias, né, você é merecedora de uma vida de alto valor, foi a frase que eu escolhi, né, para escrever, então é isso que eu trago mesmo, você é merecedora de uma vida de alto valor. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? E de falar, olha, foi assim que eu me descobri, assim que eu desabrochei. O Ítalo que me ajudou, que me trouxe essa luz, né? De conhecimento e tal, e de dividir com o Gil também algumas coisas que são muito íntimas, né? Que às vezes a gente pode falar, puxa, mas é muito íntimo, como que você tem coragem e tal? Não, mas é porque assim, é por isso mesmo, porque sou eu me mostrando para ele como eu sou. E eu não preciso ter medo, porque, e daí, o que ele vai achar? Ele vai rir de você? Bom, se ele rir de mim, ele não é a pessoa que merece estar do meu lado. Então eu não tenho mais medo disso, né? Eu não tenho mais medo disso. Que inspiração, tá vendo o que você causa? Que inspiração, mas Nossa, isso aqui já valeu. Se você não puder, né? Se você não puder ser
o que você é, se você não puder se desnudar, né? Você tira a roupa para a pessoa, mas você não pode abrir a sua alma para ela, então não é uma pessoa que merece estar do seu lado. Se ela vai rir do que você pensa, se ela ri do que você, daquilo que tem valor para você, não é uma pessoa. Sensacional. Inclusive quando eu contei para ele, né, tal, que ele falou, se você quiser que eu fale alguma coisinha, que eu dê um oi. Então, assim, às vezes as mulheres podem pensar assim, né, tipo, não posso falar, porque senão o cara vai rir de mim, vai achar que, como você falou, que eu estou desesperada e tal, ou que os homens acham que isso aí é uma baboseira e tal. E, na verdade, quando a pessoa vê aquilo que você é, a certeza que você tem e tudo, a força, né, e tal, ela nem questiona, nem duvida. Né, ela não te coloca em xeque, porque ela já enxerga aquilo, você já traz uma coisa, você não estremece, né? Você não vem, olha, eu fiz isso aqui, queria que você visse. Não, é você chegar e falar, olha, eu fiz isso aqui, olha como era o meu rave, ó. Será que você cabe aqui em todas essas... Caramba. Olha lá, hein? Se começar a bobear muito nessa área aqui... Já era, tá? Né? Dani, que forma linda de pensar, meu Deus do céu. Essa Dani de hoje, ela é merecedora, ela viu várias coisas. A Dani, lá do começo do ano, como que ela estava? Qual que é a diferença? O que separa as duas, uma Dani da outra, assim, de diferença de estado de espírito, de modo de pensar? O que mudou? A Dani de agora é uma Dani muito mais feliz, é uma Dani que não tem medo sabe, de se mostrar, de aparecer, né? Que brilha. A Dani lá do começo do ano, ela estava uma Dani apagada, uma Dani, né, que estava fechadinha. E agora não, agora muitas pessoas até falam assim, que agora você voltou a ser quem você era, né? Você voltou a ser quem você era e tal, você agora está... a gente gosta de ficar do seu lado, a gente gosta de te ouvir falar, né? Incrível. Então, eu costumo dizer que a gente transborda, né? Quando a gente não cabe mais na gente, a gente transborda, né? E se é coisa boa, você contamina, né, também as pessoas com isso e tal. Então, é muito bacana. A Dani de agora, ela é muito mais firme, né? Muito mais corajosa, né? Certeira, eu digo assim. E para aquela mulher que se identifica com você lá no começo do ano, não está sendo vista, não está se perdendo, está sem brilho, o que você falaria para ela? Agora que você já viu e trilhou o caminho, o que você falaria para ela? Eu falaria assim, se permita, né? Permita-se, faça a experiência, né? De olhar para você mesmo, não espere que os outros olhem. Quem tem que olhar para a gente é a gente mesmo, né? E isso eu vi, não tenho que esperar que uma outra pessoa me veja, que uma outra pessoa me valorize, não, é você mesmo, né? O segredo tá em você, o segredo de um bom relacionamento, um segredo de um bom trabalho, tá em você, né? Então, se permita a isso. Coisa linda. O que é o MAV para você, Dani? Olha, de verdade, o MAV para mim foi uma mudança de águas, assim, sabe? Na minha vida. Foi uma mudança de águas mesmo. Até com relação a relacionamento com os meus pais, algumas coisas que eu não falaria para eles, ou não teria coragem de enfrentá-los, mas não enfrentar num modo de falta de respeito, não disso, mas guerra, no sentido... Não, no sentido de se colocar, se posicionar, se posicionar.
colocar para eles, né? Tipo, vocês fariam isso, né? Se você tivesse nessa situação, você faria isso. A Dani não. A Dani é uma outra pessoa, né? E conseguir colocar para eles aquilo que eu não sou a projeção daquilo que eles esperam que eu seja, né? Porque apesar de ter 44 anos, mas os pais são sempre pais e a gente é Sim, sempre nós somos sempre filhinho. filhos. A gente está sempre no amor deles no final das contas, né? Então. Então, assim, e de uma forma amorosa, poder tratá-los assim, eu aprendi muito isso. Então, eu falo que o MAV, para mim, ele não ser um curso, uma mentoria de relacionamento, é defini-lo muito pequeno. É uma definição muito rasa do que é o MAV. Sabe? Na minha vida ele foi muito transformador, foi muito mudança de águas mesmo. Eu tive uma amiga que eu, falando para ela, né, ia começar a turma 18 e tal, e ela naquela, eu não sei se eu vou, né, e tal, e eu falando assim para ela, eu falei, incentivando, eu falei, olha, faça, porque é uma mudança na vida da gente. Às vezes você pode achar que já está tudo perfeito, que você já sabe tudo, e é o temperinho que está faltando aí. Porque é além disso, é muito além de um relacionamento amoroso, é muito além. Né? Envolve o aspecto da sua vida como um todo. Se você pudesse imprimir uma frase num outdoor, qual que seria a frase? Puxa vida, uma frase só? Uma frase. Né? Então, eu gosto muito daquela, né, que eu te falei do ame a sua jornada, né, da gente poder respeitar o que te passou, o que foi o teu passado, né, que o passado não é aquilo que te define, né, então, e você olhar sempre para frente. Então, eu gosto muito dessa, sabe, de amar a sua jornada, né, você de estar ali, Os estoicos chamavam de amor fati, né? Amor ao sim, fardo, amor à jornada. E aí, se você começa a estudar, né? É interessante, porque muita gente fala assim, nossa, mas eu gosto. Não, eu tô fazendo. Mas eles falam amor fati, não é aproveitar apenas, é amar. É amar a jornada. É diferente, né? Amor de aproveitar, é amar mesmo. e o amor, ao contrário do que às vezes a gente romantiza do amor, né? Ele na verdade, aquilo, apesar da dor e do bom e do ruim. O amar é nesses dois lados da moeda, né? Então é isso. Não é só porque tá tudo bem, então aí legal, então aí eu tô não, vão ter momentos ruins, vão ter momentos ruins, né? Não vai ser tudo sempre bom, mas estar nessa consciência, né? De estar consciente ali da minha jornada e que faz parte da minha história. Então eu tenho que trilhar aquilo, então eu vou de cabeça erguida, eu vou passar. Parabéns, hein, doutora? Olhou pro seu coração também, hein? Pois é. Que coisa linda. Uma surpresa que eu queria fazer 30 lives com você, se você topar. E eu não sei se você vai lembrar, mas uma das nossas mentorias era meu aniversário. E eu tava lá fazendo. Era meu aniversário. E eu tava lá fazendo a mentoria. Não podia ser diferente, não existe coincidência. Você quer deixar algum recado aqui pra gente finalizar?
Ou tá? Olha, além de tudo que eu já coloquei, né, e falei, eu digo assim, é, que a gente possa, e que cada uma das pessoas que está ouvindo, a gente possa entender e aproveitar as oportunidades. Muitas vezes algumas coisas não vão passar de novo, né, na nossa vida. Então aproveite as oportunidades. Aquilo que está batendo no seu coração nesse momento e tal, aproveita para pegar. Não deixa passar muito tempo, não, que. Sabia que o Deus da. Eu não sei se exatamente é o Deus da. Eles chamam de Deus da oportunidade. Eu acho que é o Deus da fortuna que eles chamam, né? Os gregos. Hum, A imagem dele é um homem nu com um rabo de cavalo na testa. Ele é careca, mas ele tem um hum, rabo de cavalo. Então, o que que é a simbologia disso, né? Que ele vai passar, se ele passar, não tem onde segurar, porque ele tá sem roupa, ele não tem cabelo, ele só tem uma franja na testa. Então, você tem que passou, você tem que pegar de frente. A sua única chance de pegar é de frente. Me lembrou na hora eu não lembro exatamente o nome desse deus, mas é um deus grego da fortuna, se eu não me engano, ou da oportunidade, não lembro exatamente, mas você me falou, me veio essa imagem. Que legal, Dani. Então, uhum. agarrar as oportunidades, né? Essa mensagem, É, né? é isso aí. Dani, um beijo. Vamos bater um papo mais 1000 vezes, tá? Se você topar. Sim, Então, vou tomar um café. Espero um dia que com você certeza. veja se está tudo bem aqui no meu coração. Quando eu for para São Paulo, quem sabe? Pode marcar, vai ser um E um, gran- prazer. e um grande beijo. Gratidão, tá? Um beijo, lindona. Para mim Beijo pro também. Um Gil. grande beijo. Obrigada, Beijo. Tchau, obrigada. Será tchau. dado. Beijo. Beijo, lindona. Caramba, gente, que coisa linda, né? Olha, eu sou muito grato, eu sou muito abençoado. A Liz, né, a nossa líder aqui, que ela que consegue essas entrevistas, ela vai entrando em contato com as Maves e tal. E é tanta surpresa boa, olha o meu fã-clube aí, fã-clube Mave. É tanta surpresa boa, assim, bater o papo com essas Maves que, nossa, não tem como o coração não ficar quentinho, né? Falando de coração. Bom, essa foi o bate-papo com a Dani. Ela é uma Mave. Se você quiser entender mais sobre essa filosofia do método MAVE, se inscreva na lista de espera. Em breve, em setembro, vou abrir mais uma turma e mentoria do método MAVE. Espero que a Dani tenha inspirado você a fazer você acreditar no amor novamente, acreditar sobretudo em você, que aí as coisas vão fluir, tá bom? Melhor do que eu falar é uma outra mulher com experiência, com vida, passar para você, porque mulheres crescem com mulheres. Um grande beijo. Você pode assistir todas as entrevistas dos Segredos das Mulheres de Alto Valor no meu canal Ítalo Ventura Podcast ou em todas as plataformas de podcast para Android ou para iPhone. Você pode ouvir essas entrevistas, são maravilhosas. Um grande beijo e vejo vocês amanhã. Amanhã, 8h07 da noite, eu vou conversar com mais uma Mave. Um grande beijo. Tchau, tchau.